Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem e vamos continuar então o estudo do nosso direito eleitoral. Neste bloco e nos próximos blocos nós vamos estudar então o chamado direito partidário, que seria um sub-ramo, digamos assim, do direito eleitoral. Vamos estudar então a figura dos partidos políticos, especificamente a lei dos partidos políticos, que é a Lei 9.096 de 95. Então, na verdade, vamos começar pela Constituição Federal, porque os partidos políticos têm assento constitucional. Nós vamos encontrar lá a figura dos partidos políticos no artigo 17 da Constituição Federal. Então, vamos estudar esse artigo 17 e, na sequência, nesse bloco e nos próximos blocos, vamos estudar então a lei dos partidos políticos. Repito, a Lei 9.096 de 1995 e tudo aquilo que trata, então, todos os detalhes a respeito desse assunto, desse tema, partidos políticos. Começando, então, pela introdução de partidos políticos. Então, partidos políticos já está aí na tela de vocês. Partidos políticos são canais legítimos de atuação política e social. Os partidos representam parcelas da sociedade. Eles catalisam, organizam e transformam em bandeira de luta as diversas e diferentes aspirações surgidas no meio social. Eles não precisam necessariamente defender diferentes ideologias. Eles defendem ou podem defender diferentes bandeiras ideológicas ou não. Ótimo. O que eu quero dizer com essa introdução que eu acabei de trazer aqui para vocês? Que muito se ouve falar que nós temos no Brasil 30 partidos políticos e não existem 30 ideologias diferentes. Ah, isso é um absurdo, são muitos partidos, são 30 partidos, não temos 30 ideologias, então não poderia existir, etc, etc, etc. Eu acho que o caminho, na verdade, não é esse. Eu até posso concordar com quem pensa que são muitos partidos políticos no Brasil, porque isso dificulta a governabilidade. Então, todo o governo federal, por exemplo, falando só do plano federal, precisa realmente fazer acordos políticos, chamado presidencialismo de coalizão, então acordo com partidos políticos para poder, por exemplo, aprovar matérias no Congresso Nacional. Então, quanto mais partidos, mais difícil a governabilidade. Até aí tudo bem, eu concordo com essas críticas. Agora, o que eu quero pontuar com vocês nessa introdução é que não necessariamente o partido tem que estar ligado a uma determinada ideologia. Nós podemos ter, por exemplo, o Partido da Causa Animal. Qual é a ideologia? Não tem ideologia se é para a esquerda, se é para a direita, se é centro-esquerda, se é centro-direita. É o Partido da Causa Animal. Eles defendem as bandeiras dos animais, defender os animais, etc, etc. Partido da Mulher Brasileira, defender as mulheres. Partido dos Índios, eu estou dando exemplos aqui aleatórios. Partido dos Índios do Brasil, é defender a causa indígena. Então, não necessariamente os partidos precisam ter ideologias. Então, não preciso ter, se eu tenho 30 partidos, eu tenho que ter 30 ideologias diferentes. Não, os partidos representam parcelas da sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade plural. Então, o fato da gente ter 30 partidos, 20 partidos, 35, 25 partidos, é porque a nossa sociedade é bastante complexa, é bastante plural, e cada partido, então, defende a sua bandeira, não necessariamente ligada a determinada ideologia de caráter político. Então, era essa a introdução importante para a reflexão de vocês que eu queria trazer aqui. Um conceito, então, agora continuando aqui, avançando no nosso material, o conceito de partidos políticos são organizações de caráter privado, então percebam aqui a natureza jurídica dos partidos, né? São organizações de caráter privado. Tem caráter público? Não. É uma pessoa jurídica de direito público? Não. São organizações de caráter privado. É como se fossem, aspas aqui, empresas. Então, importante isso, ok? Cai muito em concurso. Então, são organizações de caráter privado, não tem caráter público. Constituídas, continuando aqui no conceito,
constituídas na forma da Constituição e da lei, que reúnem pessoas com ideologias e ou interesses. Então vejam, ideologia sim, claro, pode ter, ou interesses comuns, não precisa ser necessariamente ideologia. Interesses comuns, o pessoal filiado eventualmente a um partido da causa animal tem interesses comuns, a defesa dos animais, e não necessariamente ideologias iguais. Ok? Eu posso ter dentro da causa animal gente que é mais da esquerda, gente que é mais da direita, não tem problema nenhum, mas todos são amantes dos animais, são defensores da causa animal. Então, que reúnem pessoas com ideologia ou interesses comuns com a finalidade de comandar a organização política do Estado. São instrumentos obrigatórios para o acesso à disputa eleitoral. Apenas eleitores filiados a partidos políticos podem disputar as eleições. Então vejam aqui que interessante, né? A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Até agora nós não estudamos ainda as condições de elegibilidade, vamos estudar em blocos lá para frente, mas enfim, já estou dando um spoiler aqui. Uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, ou seja, se eu quero ser candidato, uma das coisas que eu preciso ter é filiação partidária. Por quê? Porque no direito brasileiro não existem as candidaturas avulsas. Quero ser um candidato avulso, quero ser um candidato sem ligação com nenhum partido político. Não é possível no Brasil. Tá? Em outros países isso é possível, nos Estados Unidos da América, por exemplo, isso é possível, a pessoa pode se lançar candidata sem estar vinculada a nenhum partido político, mas aqui no Brasil não existem candidaturas avulsas, então a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. A regulamentação, então, eu já falei, né, artigo, estou repetindo aqui, artigo 17 da Constituição Federal, então, partidos políticos têm assento constitucional, e a lei dos partidos políticos, a chamada lei dos partidos políticos é a lei, também já falei, 9.096 de 95, lei 9.096 de 95, conhecida como lei dos partidos políticos. Por quê? Porque regulamenta justamente essa figura dos partidos políticos prevista no artigo 17 da Constituição Federal. Então a lei 9.096 regulamenta o artigo 17 da Constituição Federal. Qual é a definição legal de partidos políticos prevista no artigo 1º da Lei dos Partidos Políticos? Está aqui entre aspas, porque é o artigo 1º. O partido político, vejam aqui de novo a natureza jurídica dos partidos. O partido político, pessoa jurídica de direito privado. É pessoa física? Não. É pessoa jurídica de direito público? Não. O partido político é pessoa jurídica de direito privado. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Quem está dizendo isso é a própria lei, artigo 1º da Lei dos Partidos Políticos. Então vamos voltar aqui para a definição legal. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Tanto isso aqui é verdade, defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal, que o artigo 103 da Constituição Federal traz quem é que pode ajuizar a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, é o controle de constitucionalidade concentrado. Quem é que pode ajuizar essas ações? Os partidos políticos podem, que é justamente o que está aqui no material de apoio. Então, partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade ativa, ou seja, pode ajuizar ações ligadas ao controle concentrado de constitucionalidade, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Então, partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade ativa, pode ajuizar a ADI e pode ajuizar a ADC. Por quê? Porque uma das razões de ser dos partidos políticos é justamente essa que está aqui no material: defender os direitos fundamentais definidos
na Constituição Federal, daí porque eles têm legitimidade ativa. Vamos lá então para a Constituição, artigo 17 caput, diz o seguinte: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, por isso que nós temos vários partidos no Brasil, porque nós temos na Constituição Federal a previsão do pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Atenção aqui, observados os seguintes preceitos, é o que estabelece a Constituição Federal. A Constituição Federal, então, diz o seguinte, a gente já vai ver isso de novo, porque nós já vimos. Tem lá o princípio da autonomia partidária, artigo 17, parágrafo 1º, ok? Então, os partidos têm autonomia, mas é uma autonomia nos limites da Constituição, que é o que está escrito aqui no material de vocês, aí no material de apoio, no caput do 17, né? Observados os seguintes preceitos. Então, isso aqui precisa ser observado. E o que é que precisa ser observado? O caráter nacional precisa ser observado, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, ou de subordinação a esses, então tem que ser observado isso aqui, prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esses preceitos precisam ser observados. Ah, mas eu tenho autonomia partidária. Ok, autonomia partidária dentro dos limites da Constituição. Então, a autonomia partidária não permite com que o partido desrespeite esses preceitos previstos no próprio 17 caput e os incisos da Constituição Federal. Então, esses preceitos precisam ser observados, ainda que haja autonomia partidária, que é justamente o nosso tema seguinte. Princípio da autonomia partidária é o 17, parágrafo 1º. Já vimos, na verdade, este princípio quando nós estudamos os princípios que regem o direito eleitoral. Então, logo nos nossos primeiros encontros, nós vimos alguns princípios que regem o direito eleitoral. Um deles é justamente o princípio da autonomia partidária. 17, parágrafo 1º, é assegurada aos partidos políticos a autonomia, né? Então, está aqui, autonomia garantida, né? Então, mas é autonomia para quê? Para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, já falei, né? Coligações apenas nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, coligações proporcionais nós não temos mais. Tem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, muito bem, temos sim autonomia partidária. O próprio princípio da autonomia partidária diz para que serve a autonomia partidária, respeitados os preceitos previstos lá no 17 caput da Constituição Federal. Então, o partido tem que ter caráter nacional. O partido não pode estar subordinado a governo estrangeiro. O partido tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso é obrigatório. Não me venha dizer que a autonomia partidária faz com que o partido possa fazer aquilo que ele bem entender para virar a página. É autonomia partidária nos limites da Constituição. Então, tem limites essa autonomia e esses limites são trazidos pela própria Constituição Federal no 17 caput da Lei Maior. Continuando, 17, parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então percebam aqui o seguinte, isso vai aparecer, mas eu já adianto para vocês. Para eu criar um partido político, eu preciso dar 2 passos. O primeiro passo é a aquisição da personalidade jurídica. Esse aqui é o primeiro passo. É fazer com que o partido se torne, aspas, uma empresa. É fazer com que o partido tenha o seu CNPJ. Então, esse é o primeiro passo. Quero criar um partido político. Primeiro passo é transformá-lo numa pessoa jurídica. Aquisição da personalidade jurídica, diz a Constituição, na forma da lei civil. Esse é o primeiro passo para a criação
dos partidos políticos. E qual é o segundo passo? A partir do momento que o partido existe enquanto pessoa jurídica, eu vou precisar então registrar o estatuto partidário no Tribunal Superior Eleitoral. Então percebam que num primeiro momento o partido existe enquanto pessoa jurídica de direito privado, mas ainda não existe para o Tribunal Superior Eleitoral, ainda não existe para a Justiça Eleitoral. Então, primeiro momento, fazer o partido nascer enquanto pessoa jurídica, na forma da lei civil, é o primeiro passo. E o segundo passo, então, é fazer com que ele exista perante a Justiça Eleitoral, registrando, então, o estatuto partidário perante o Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 7º, parágrafo 2º da LPP, né? LPP, Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, de 95, aspas, só o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral. Então percebam, o partido que existe enquanto pessoa jurídica e não deu o segundo passo, ele não poderá participar do processo eleitoral, ele não participará das eleições. Para participar das eleições precisa dar os dois passos, a aquisição da personalidade jurídica e o registro dos seus estatutos perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, só o partido que tenha registrado o seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos fixados nesta lei. Fundo partidário, vamos falar do fundo partidário. Só recebe dinheiro, fundo partidário é dinheiro público. Din-din, dinheiro público, fundo partidário. Só recebe fundo partidário o partido que exista perante o TSE e a mesma coisa o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Somente o partido que exista perante o TSE é que terá acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então vejam que apenas a aquisição da personalidade jurídica não resolve o problema. Para que tenha direito a tudo aquilo que os partidos têm, precisa existir perante a Justiça Eleitoral, precisa registrar o seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral. Cláusula de desempenho, parágrafo 3º do artigo 17, cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos que alternativamente. Por que eu estou colocando aqui em 2022 e estou colocando aqui em 2030? Porque esta é uma cláusula de desempenho progressiva. Emenda Constitucional 97, deem uma olhada lá na Emenda Constitucional 97, até porque aqui no meio do caminho tem 2026, eu não estou colocando aqui 2026, me perdoem o garrancho aí, porque a minha letra é horrível, é letra de canhoto. Então, estou colocando aqui 2022 e 2030. Então, para 2022, qual era a cláusula de desempenho? 2% no mínimo dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, ou seja, para deputado federal, né? Distribuídos em 9 estados, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada estado, ou uma coisa ou outra. Ou eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. Esta cláusula de desempenho, repito, é progressiva. Então, para 2030, qual será a cláusula de desempenho? 3% dos votos válidos, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada estado, ou, de novo, sempre ou uma coisa ou outra, 15 deputados federais distribuídos em 9 estados. Então vejam, o que era 2% passará para 3%. Aqui o que era 1% passará a 2%. E aqui o que era 11 deputados federais passará a 15 deputados federais. Então vejam que efetivamente é uma cláusula de desempenho progressiva. 2022 é de um jeito, 2026 de outro, não coloquei aqui no material, mas dei uma lida na Emenda Constitucional 97, e 2030, até chegar em 2030, que é o máximo da cláusula de desempenho, até que mudem a Constituição Federal. Então, cláusula de desempenho progressiva.
E aqui também é importante em termos de concurso, porque é pegadinha. E se não atingir a cláusula de desempenho, o partido deixa de existir? Não, está escrito aqui no material, no material de apoio. Aliás, está escrito na Constituição. O que acontece com quem não atingir a cláusula de desempenho? Não terá direito ao fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, mas o partido continua existindo. Partido que não atinge a cláusula de desempenho perde o direito ao fundo partidário e perde o acesso gratuito ao rádio e à televisão. É isso. Mas o partido deixa de existir? Não. Partido que não atingiu a cláusula de desempenho deixa de existir. Está errado. O partido que não atingiu a cláusula de desempenho perde o direito de acesso ao fundo partidário e perde o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Essa é a consequência se o partido não atingir a cláusula de desempenho. Repito e viro a página, que é uma cláusula de desempenho progressiva. 2022 já foi de um jeito, 2026 de outro, 2030 será de outro jeito. Parágrafo 4º do 17. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, está escrito lá no parágrafo 4º. É vedada. Ah, mas eu tenho autonomia partidária. Azar seu. Pouco importa. Autonomia partidária, eu sei que eu estou sendo repetitivo e cansativo, mas autonomia partidária nos limites da Constituição. E a Constituição fala que é vedada. Está lá no parágrafo 4º do artigo 17. É vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar. Um partido com essa característica representaria ameaça ao regime democrático, já que poderia levantar a bandeira de regimes de exceção. Então, partido político é uma coisa, organização paramilitar é outra coisa, não pode misturar uma coisa com outra, ok? Organização paramilitar, eu diria, inclusive, que é ilegal e inconstitucional e, portanto, não pode um partido se imiscuir com isso. Então, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º, incluído aí pela emenda 97 de 2017, parágrafo 5º do artigo 17, aspas, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, que é justamente, voltando aqui, a cláusula de desempenho, né? Aqui, ó, cláusula de desempenho é o parágrafo 3º. Aí vem o parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda de mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então vejam aqui o seguinte, este artigo 17, parágrafo 5º, está ligado ao assunto que nós vamos ver também, infidelidade partidária. Então, pratica ato de infidelidade partidária aquele parlamentar, por exemplo, detentor de mandato eletivo, que sair do partido que o elegeu sem justa causa, de forma imotivada. Então, sou deputado federal, saio do meu partido de forma imotivada, sem justa causa. O que pode acontecer comigo? Eu posso perder o meu mandato por ato de infidelidade partidária. O que o 17, parágrafo 5º está dizendo? Está abrindo uma exceção. Então, para os partidos que não atingirem a cláusula de desempenho, o parlamentar vai poder, ou melhor dizendo, do partido, eu sou deputado por um partido, fui eleito por um partido que não atingiu a cláusula de desempenho. Nesse caso, eu poderei sair desse partido e ir para outro partido sem praticar ato de infidelidade partidária. É isso que está dizendo o 17, parágrafo 5º. Está abrindo uma exceção. Então, vamos ler de novo. Ao eleito, então estamos falando de um parlamentar, por partido que não tenha preenchido a cláusula de desempenho, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda. Então, não vou perder o meu mandato se eu me filiar a outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição. Ou seja, Alexandre, você que se elegeu deputado pelo partido X, que não atingiu a cláusula de desempenho, você está liberado, você pode migrar
para outro partido sem praticar ato de infidelidade partidária. É o que está dizendo aqui o 17, parágrafo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 6º, artigo 17, parágrafo 6º, incluído pela Emenda Constitucional 111 de 2021. Então, o parágrafo 6º diz o seguinte: os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, ou seja, todos eles eleitos, percebam aqui, né? Todos eleitos pelo sistema proporcional, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, que se desliguem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Então, mais uma vez aqui estamos falando de infidelidade partidária, salvo nos casos de anuência do partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ou seja, mais um preceito constitucional que trata de infidelidade partidária. Então vejam aqui, se sair do partido sem justa causa, perde o mandato, mas tem uma exceção, mais uma exceção, agora prevista no 17, parágrafo 6º. E qual é a exceção? A anuência do partido. Então, se eu sair do partido, mas com a anuência do partido que me elegeu, não tem problema nenhum. Sou filiado e sou deputado pelo partido X. O partido X me deu uma carta de anuência. Alexandre, ó, tá aqui. Pode sair do partido, pode ir para outro lugar, não tem problema nenhum. A partir do momento que eu tenho a carta de anuência, beleza, eu não vou perder o mandato. Vamos ler de novo aqui o parágrafo 6º. Os deputados federais, blá, 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 né? Os parlamentares aqui eleitos pelo sistema proporcional, que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Essa é a regra. Perderão o mandato por ato de infidelidade partidária. Salvo, então a exceção, salvo nos casos de anuência do partido, então o partido me liberou, ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Vamos estudar, está lá na Lei 9.096 de 95, a Lei dos Partidos Políticos traz outras hipóteses de justa causa. Não computada, em qualquer caso, a migração, Então, mais uma vez aqui, o parágrafo 6º do artigo 17, tratando do assunto infidelidade partidária. Artigo 17, parágrafo 7º, aspas, e aqui emenda constitucional 117 de 2022. Aspas, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, né? Participação política feminina, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, no mínimo, posso aplicar 10%? Posso. Posso aplicar 15%? Posso. No mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário. Recebi 100 do fundo partidário, no mínimo 5% desses recursos do fundo partidário na criação, manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Atenção aqui para o seguinte, não confundam, isso também já vai aparecer, mas desde já preciso falar para vocês pegadinha. Não confundam fundo partidário com FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São fundos diferentes. Fundo partidário é uma coisa, FEFEC é outra. Já vamos falar do FEFEC. Estamos falando agora de fundo partidário, então aqui, está no material. Estamos falando aqui de fundo partidário, então não confundam isso aqui também, pegadinha de concurso. Eles jogam lá 10%, não, 5%. Eles jogam lá não fundo partidário, eles falam do fundo eleitoral, fundo de financiamento, fundo especial de financiamento de campanhas eleitorais. Não, FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, é outra coisa, é diferente do fundo partidário. Este parágrafo 7º trata de fundo partidário e não de FEFEC. Não confunda uma coisa com a outra. 5%, não 6%, nem 10%, pegadinha aí na prova de vocês, ok? Continuando, parágrafo 8º.
O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, então vejam que aqui já é o outro fundo que eu acabei de falar. Esse aqui é o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, o montante do FEFEC e da parcela do fundo partidário, vejam que é diferente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O montante do FEFEC e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas mulheres, deverão ser de no mínimo 30%. Então tem um mínimo aqui que os partidos devem reservar, tanto de dinheiro como de tempo na propaganda gratuita no rádio e na televisão. No mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas mulheres, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Tradução: se o partido lançar 50% de homens e 50% de mulheres, a divisão de dinheiro vai ter que ser 50% de homens, 50% do dinheiro para as mulheres, 50% do tempo de rádio e televisão para homens e 50% das mulheres. É proporcional, está escrito aqui na Constituição. Mas o mínimo para as mulheres é de 30%. Mínimo de 30%, mas sempre proporcional. Então, se tiver 50% de mulheres, isso aqui tem que passar a ser 50% e não 30%. Então, sempre proporcional. Se for 60% de mulher e 40% de homem, 60% dos recursos para a mulher e 60% do tempo de rádio e televisão para a mulher, no mínimo 30% é o que está estabelecido aí no parágrafo 8º do artigo 17. Com isso, então, nós encerramos esse bloco, não temos mais tempo, vamos trocar o disquete, a gente se vê então no próximo bloco. Até lá!